Fala galera, tudo bem? Sou o professor Tiago Cavalcante, nós estamos aqui diretamente do Núcleo Pré-Vestibular, o melhor cursinho do Cariri, com a aulinha esperta para complementar aquela aula que nós vimos anteriormente de economia açucareira. Hoje nós viemos falar sobre economia complementar. Eu peço perdão aos senhores, às senhoras, às senhoritas e particularmente aos seus olhos por ver a marmota que esse professor fez aqui com o Brasil, tá? Mas eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Eu tenho alguns traumas na minha vida. O primeiro deles, eu não sei assoviar. Não sai, né? E também não sei desenhar. Então, por favor, não manda no meu mapa não, né? Esse mapa aí, inclusive, tá muito melhor do que os mapas que eu costumo fazer em sala de aula, nas aulas convencionais. Olha o meu mapa do Brasil convencional, na sala, tá? Extensão aqui, ó. Portanto, né, esse daí tá bem melhor. Aí quando os meninos chiam muito, não, professor, tá parecido com o Brasil, não. Eu faço assim, ó. Pronto, agora está igual, tá? Então assim, esse daí tá muito, mas muito melhor do que os que eu costumo fazer. Basicamente, eu desenhei um mapa do Brasil para a gente poder visualizar onde é que ficavam as principais atividades econômicas que o Brasil desenvolveu durante o período colonial, tá certo? As principais atividades que nós tivemos durante a colônia foi a cana-de-açúcar e a mineração. Cuidado, café não é período colonial, café já é império. O café ele entra no Brasil no período colonial, mas ele vai se desenvolver mesmo no império. Então, a partir do império é que o café passa a ser uma atividade importante. Na colônia não era, tá? Então, na colônia, nós temos a cana-de-açúcar e a mineração. A cana-de-açúcar está ligada ao século XVI e XVII e a mineração está ligada ao século XVIII. A cana-de-açúcar, acompanha aqui, ó, é onde tem esse tracejado, esses tracinhos aqui verde. Como eu falei para você, como a cana-de-açúcar era um produto raro e caro, vão plantar cana-de-açúcar onde puder. Então, em diversas regiões do nosso litoral, a cana-de-açúcar vai ser plantada, vai ser desenvolvida, tá? No litoral da região norte, no litoral do nordeste, no litoral do sudeste. Porém, a cana-de-açúcar vai se desenvolver mesmo no nordeste. Outra atividade vai ser a mineração, que é uma atividade mais ligada à região sudeste. Eu não representei ela aqui no mapa, tá? Mais ou menos na região de Minas Gerais e depois a região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, é a região endêmica da mineração, tá certo? Essas duas atividades, século XVI, século XVII, século XVIII, são as principais, mas paralelo a elas existiam outras atividades. O pau-brasil, que está sendo representado aqui pelo xizinho, vai ser ao longo de todo o litoral. O pau-brasil vai ser uma atividade muito intensa desde o início da colonização até mais ou menos o século XVII. Não é? A quantidade de madeira que existia no nosso litoral era muito grande e essa madeira, por ter um pigmento que servia para atingir tecidos, ela vai ser muito explorada no território brasileiro ao ponto de praticamente extinguir o pau-brasil no século XVII. Depois, com o desenvolvimento da pigmentação artificial, de tintas que não são extraídas de madeira, essa atividade ela vai caindo um pouco em desuso, perdendo um pouco a importância e, de uma certa forma, o pau-brasil vai ser deixado em paz, tá? Mas as atividades importantes, além dessas que foram citadas, são essas quatro que estão aqui: a pecuária, o algodão, o tabaco e as drogas do sertão, tá? Sendo dessas aqui, a pecuária é aquela que é mais lembrada a nível de vestibular, portanto, aquela que nós vamos nos dedicar mais, tá certo? Então, quando você for ler, concentre o teu esforço em açúcar e mineração, mas dá uma lidinha também na pecuária, beleza? O que é a pecuária? A criação de animais, tá? Existe pecuária suína, pecuária ovina, pecuária caprina, mas a pecuária da qual nós estamos falando é a pecuária bovina, é a criação do gado bovino, tá certo? O gado, assim como as cabras, as ovelhas, são animais que não existiam de forma nativa no continente americano. Esses animais eles vieram para cá.
Vieram como, professor? De avião? Claro que não. Eles vieram nos navios e foram sendo colocados aqui à medida que a colonização vai avançando. E o gado, ele é um animal que vai ser utilizado principalmente como força, não é? O gado, ele não tinha como finalidade inicial, pelo menos no período colonial, a questão da alimentação do colono. Os colonos, eles preferiam animais de pequeno e médio porte, não de grande porte. E pelo motivo muito simples, porque não existia como conservar tamanha quantidade de carne. Estamos falando de um período onde não existem geladeiras, onde não existem freezers. Então não tinha como conservar a carne de um animal tão grande assim, tá? Então dava-se preferência a abater animais pequenos, uma galinha, uma cabra, um carneiro, um porco, e não grandes animais como é o caso do boi, certo? Tanto é que até hoje existe uma tradição, principalmente nas populações mais interioranas, você já deve ter visto isso em algum lugar, que quando existe um evento muito importante, uma festa grande, alguém sempre diz assim, rapaz, eu dou um boi para o churrasco, não é? Então assim, pensa-se logo que quando o evento é muito grande, que tem muita gente, que dá para comer, mata-se um boi. Mas se o evento for pequenininho, mata-se um animal ali pequeno, tá? Então, como o gado, ele não era um animal que servia para alimentação e sim para força, ele puxava carroça, ele movia a moenda do engenho, tá certo? Era um animal que crescia numericamente falando. O rebanho que vai ser introduzido aqui na região Nordeste, com o objetivo de ajudar na produção de cana-de-açúcar, ele vai aumentando numericamente. E aí, a partir do momento que ele cresce demais esse rebanho, ele começa a disputar com a cana-de-açúcar espaço. Para a coroa portuguesa, a produção de cana era algo infinitamente mais importante do que a criação de gado. Como a produção de cana era mais importante, o que é que a coroa portuguesa vai fazer? Vai proibir a criação de gado no litoral, através de um decreto, através de um alvará, que é o alvará régio. O que é um alvará régio? Feito pelo rei. Alvará régio de 1701. Proibindo a criação de gado no litoral, empurrando essa criação para o interior. Esses pontinhos aqui em azul é exatamente para onde o gado vai ser escoado. Perceba que ele está distante do litoral. A distância é de pelo menos 10 léguas. O gado ele vai ser escoado do litoral nordestino, partindo de regiões como Recife e Salvador, e percorrendo estradas que seguiam próximo ao litoral e estradas que seguiam pelo interior. Era a chamada sertão de dentro, pelo interior, e a chamada sertão de fora, pelo litoral. A produção pecuarista, o gado, ele vai ser escoado perto de ribeiras de rio. Então, onde existia rio, existia fazenda de criação de gado. Quando nós pensamos, por exemplo, no estado do Ceará, a produção pecuarista no estado do Ceará, ela vai acompanhar o rio Jaguaribe, né? No Pernambuco vai acompanhar o Capibaribe, tá certo? E em diversas outras regiões, o gado ele vai acompanhar o leito do rio. As cidades que são originárias da pecuária, elas vão surgir perto de rio, exatamente porque o rio era um elemento fundamental para este rebanho, que é a água, tá bom? Então assim, a pecuária vai ser a principal atividade do interior e ela vai ser responsável pelo processo de interiorização, de retirar o homem português, o homem branco, né, do litoral e trazer esse homem para o interior. Tinha um padre jesuíta no período colonial que dizia que os portugueses se assemelhavam aos caranguejos, viviam arranhando a costa, viviam arranhando o litoral. São atividades como a pecuária e outras mais, que em determinados momentos a gente vai falar mais para frente, que vão trazer o cara do litoral para o interior, interiorizando o desenvolvimento da colônia. Beleza? Show de bola, tranquilo? Então esse gado ele vai ser criado nessas fazendas. Em muitos casos, por exemplo, no caso da pecuária nordestina, que foi a primeira grande pecuária que se desenvolveu, o principal produto inicial era o couro, né?
Pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, não tinha como conservar a carne, então quando tinha que se matar o gado, o que é que se aproveitava dele? O couro, tá? Esse rebanho ele era criado no interior, no sertão, e quando era necessário, ele era mandado para o litoral e era vendido nas feiras do litoral, beleza? Era assim que funcionava. Posteriormente, os caras vão desenvolver a tal da carne de charque. E aí a carne de charque vai facilitar o desenvolvimento dessa atividade. O charque, a carne seca, a carne de sol, ela vai permitir um grande lucro, né? E aí a pecuária vai prosperar em algumas regiões. Algumas cidades vão ficar ricas por conta da pecuária, vão se desenvolver por conta da pecuária, se tornando uma atividade que, apesar de complementar, era uma atividade que gerava um lucro bastante significativo, bastante razoável para quem praticava ele. Durante muito tempo, o Nordeste foi a principal região produtora de gado pecuarista, de carne de charque, que abastecia principalmente os engenhos de cana-de-açúcar, já que carne de charque era comida de gente preta e pobre, geralmente escravos. Carne de charque era comida de gente preta e pobre, geralmente escravos. Senhores de engenho, gente branca, gente rica, preferia comer a chamada comida verde, né? O animal fresco abatido na hora. Já a carne seca, conservada com sal, era comida de gente pobre, comida de gente escrava, geralmente, tá? Então, assim, a pecuária ela vai desenvolver esses produtos como o charque, vai enriquecer algumas cidades e o Nordeste durante algum tempo. Com o colapso da produção de cana-de-açúcar a partir do século XVII e com o desenvolvimento da mineração no século XVIII, o que é que vai acontecer com a pecuária? Ela vai mudar de polo. Ela vai sair do Nordeste e vai para a região Sul. Inclusive, acredita-se que foi o nordestino que levou a técnica de produção de charque para o Sul. E aí desenvolve essa técnica por lá, transformando a pecuária sulista na pecuária mais importante, mais desenvolvida e mais produtiva do Brasil, tá? Outro fator fundamental para o declínio da pecuária no Nordeste de uma forma geral é que essa região Nordeste é uma região caracterizada pela incontinência da natureza, principalmente pelas secas. As secas nordestinas vão dizimar o rebanho nordestino. Algumas secas são extremamente importantes e vale a pena citar. Entre elas, a seca dos 3 setes. Olha como é difícil de lembrar. Seca dos 3 setes, ou seja, 1777, tá? Que durou praticamente 2 anos, não houve chuva nenhuma e o rebanho praticamente todo foi dizimado. Outra seca importante é a seca dos 2 setes, 1877. Então, com elementos como a pecuária em colapso por causa da seca e o surgimento de outras atividades econômicas no Nordeste, como o algodão, vai fazer com que a pecuária nordestina vá entrando em colapso e a pecuária sulista a substitua como a principal. No sul do Brasil, a pecuária ela fornecia principalmente carne de charque para a região mineradora. Tá? Era o grande centro consumidor do charque daquela região ali, beleza? Pecuária tranquilo, fácil, mole. Além da pecuária, outra atividade importante que precisamos citar são as chamadas drogas do sertão, que está aqui em Rósio, ó. Né? Esse achurado róseo são as drogas do sertão. Trazendo aqui para o mapa, olha a região, ó. Principalmente região norte, região amazônica. Lembrando que essa atividade é uma atividade de coleta principalmente, tá? E é feito por pessoas que conhecem a região melhor do que ninguém, os índios, tá bom? Geralmente quem se beneficiava dessa atividade eram os jesuítas, que eram aqueles que aldeavam os índios. O que eram essas drogas do sertão? Produtos da floresta. O guaraná, baunilha e outros produtos mais que eram encontrados de forma natural ali na floresta. Então, por conta desses produtos serem extremamente valiosos no mercado europeu, eles eram cultivados, eles eram colecionados, eles eram pegos na floresta pelos índios e eram levados até os grandes centros comerciais. Tá? E dos centros comerciais eles traziam algum rendimento para essa região. Então, a grande atividade inicial da região norte será essas drogas do sertão. Além das drogas do sertão, destaque para o algodão e o tabaco. O tabaco, primeiramente, é uma planta nativa,
do continente americano, muito utilizada pelos índios, tá? Os índios já usavam para fazer os seus fumos, os seus cachimbos da paz. E essa planta, ela vai ser usada pelo europeu para fabricar um instrumento que vai servir de moeda de troca pelo escravo, não é? Quando o europeu ia para a África, ele comprava escravo utilizando como moeda a aguardente, a cachaça e o fumo, tá? Então, o cultivo de tabaco ele vai ser fundamental para isso. Outra coisa, na cultura local, esses fumos eles eram calmantes naturais, sedativos. Tá? Então, durante o período colonial, isso vai ser largamente utilizado como um elemento natural para a população, tá bom? E, finalmente, o algodão, que também vai ser uma cultura bastante importante, principalmente do Nordeste brasileiro, também é uma planta nativa. E o desenvolvimento da cotonicultura, que é a cultura do algodão, está intimamente ligada a eventos que acontecem fora do Brasil. Quais são os eventos que acontecem fora do Brasil, professor, que acaba estimulando o desenvolvimento da cotonicultura? Problemas nos Estados Unidos. Tá certo? Problemas nos Estados Unidos, como a independência americana e também a guerra de secessão, fazem com que a produção de algodão deles, que eram grandes produtores de algodão, entre em colapso. E aí, com o colapso da produção americana, nós vamos nos tornar produtor desta matéria-prima tão importante, num momento que a revolução industrial exige cada vez mais matéria-prima. E aí o crescimento da cotonicultura no Nordeste vai gerar riqueza de algumas cidades. Tá bom? Então, essas são as principais atividades complementares. Não são assuntos muito importantes a nível de vestibular. Nós falamos mais por desencargo de consciência, para você não ser surpreendido numa questãozinha maliciosa que vai falar sobre esses assuntos. Dá uma lida no material da tua apostila, pesquisa na internet, lê um pouco mais sobre esses temas, que se Deus quiser, caso caia numa prova, você vai estar preparadíssimo, tá bom? Mas agradeço pela atenção, pela audiência, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beleza. Essa foi rápida, né? Só mais 5. Não, nada de mais 5. Tchau. Tchau, Israel. Vamos dar uma aula aqui sobre as bolinhas coloridas.